Na próxima segunda-feira, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a União Nacional do Etanol de Milho vão realizar o lançamento de um projeto para promover a exportação de farelo do grão. O evento vai ocorrer lá em Sorriso, em Mato Grosso. Exatamente, Pedro. E para falar sobre as iniciativas envolvidas, também as oportunidades comerciais do subproduto do milho, importantíssimo para agregar valor, a gente vai falar agora com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, que está aqui conosco. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada por atender o AgroMais e o Terra Viva. Bom dia, presidente. O prazer é meu. Eu queria cumprimentar Pedro e Lília. Eu queria dar um abraço em todos que estão ligados aqui no canal. Estamos vindo agora a ministra Marina falando da redução do desmatamento. Acho que isso é uma notícia boa para que a gente siga enfrentando, às vezes, as ações contrárias ao agronegócio brasileiro no exterior, mas para isso, essa mudança na redução do desmatamento vai ajudar muito. E então, vocês estavam anunciando, eu estou indo pessoalmente, como presidente da Apex, em Sorriso, agora no dia 10, nós vamos estar junto com o ministro Fávaro, vamos estar firmando um convênio de incentivo, de estímulo e de parceria com o pessoal do etanol do milho, né? E Sorriso é uma região que também está virando o endereço do etanol do milho, para que a gente, como Apex, que é responsável pelo estímulo da promoção dos produtos brasileiros no exterior e a atração de investimentos, que a gente possa fazer uma parceria, porque o etanol do milho evoluiu tanto nos últimos 5 anos que a gente já está agora trabalhando a exportação, seja do farelo, como é chamado, DDG, né? Porque essa é uma modelagem nova de produção de etanol muito interessante e que faz as duas coisas. Gera energia com etanol e, ao mesmo tempo, cria um produto muito rico para a conversão de proteína animal. Exatamente, presidente. Como o senhor disse, o etanol tem um potencial enorme, etanol de milho. A gente está ampliando muito a produção nacional. Qual o potencial que o senhor enxerga para a gente exportar esse produto, então? Então, vejam, Lília, os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do milho. Ele produz mais de 60 bilhões de litros. Mas o Brasil está mais ou menos há 5 anos trabalhando isso. E já está produzindo 6 bilhões de litros de etanol de milho. Isso é uma coisa extraordinária, porque a tecnologia está dominada. E a gente sabe que o etanol da cana-de-açúcar foi muito questionado, vão usar a área para plantar cana e produzir etanol ao invés de produzir alimentos. Isso também está bem resolvido, né? A gente tem parceria com a Única, mas no caso do etanol do milho, isso é melhor resolvido ainda. Porque, veja, a pessoa planta o milho, o produtor planta o milho, a gente tira o etanol com 40% desse milho a partir do amido, e você tem ainda tem óleos, você tem o farelo que vai imediatamente se transformar e fazer a conversão para proteína animal. Então, na área de suíno, na área de bovinos confinado, e nós vemos um potencial muito grande para exportar para a própria Europa. Por quê? Porque a Europa cria os seus animais, são todos confinados, né? No Brasil é que é criado solto. Então, nós já estamos em torno de 6 bilhões de litros de etanol, isso em pouco tempo, e é uma coisa extraordinária, porque isso vai poder trabalhar também, agora se expandir. Está no Mato Grosso, mas tem Mato Grosso do Sul, tem São Paulo, tem o Paraná, onde a gente tem essa combinação com 2 safras de milho. Então, e eu faço questão de ir pessoalmente. Eu vou assinar esse convênio lá em Sorriso, a gente está estreitando, eu como presidente da Apex, fui governador do Acre 2 vezes, fui senador, eu estou estreitando a relação do governo federal com o pessoal do agronegócio e vou junto com o ministro Fávaro. Agora, domingo, eu estou indo, para mim não está tendo muito domingo, feriado, dia de semana, porque a gente está muito animado com a perspectiva de crescimento das exportações do Brasil. Né? Agora, nesse semestre, o Brasil quebrou o recorde, deu o maior saldo comercial de toda a história no governo agora do presidente Lula. Foram 45 bilhões de dólares de saldo na balança comercial. Para você ter uma ideia, o ano passado foram 62. E é um número, um saldo da balança comercial parecido com o que nós tínhamos há 11 anos atrás. Então, o Brasil perdeu muito tempo aí nos últimos 6, 7 anos, apesar do crescimento do agro, mas agora que eu acho que o Brasil deve avançar muito, e o etanol do milho é mais um produto que a Apex vai apoiar,
porque principalmente a exportação do farelo, né, que é o DDG, que é imediatamente usado na conversão para proteína animal. Presidente, não podemos, né, deixar de esquecer que nós estamos numa plena safra, né, de milho, né, a segunda safra, né? Antes era safrinha, agora virou safra, né, a pujança do milho, principalmente ali na região de Mato Grosso do Sul, nosso centro-oeste aí, destacando nessa produção. E nós sabemos também que o setor enfrenta a questão dos preços, né? Esse contrato assinado, esse novo passo que a Apex junto com a Unem estão dando, isso é importante, está dando, melhor dizendo, isso ajuda de alguma forma a incentivar os produtores da região? Sem dúvida. É claro, eu estou defendendo também, esses dias eu conversei muito com o Roberto Rodrigues, né? Eu estou na Apex procurando fazer interlocução com setores importantes do agro. Outro dia tive uma reunião com a Tereza Cristina, senadora, com quem eu tenho uma boa relação já faz também bastante tempo, né? Mesmo antes dela ser ministra e eu ainda senador, nós trabalhávamos com lavoura, pecuária e floresta. Nós tínhamos um grupo de trabalho e eu era parte disso ainda quando, logo depois de ter sido relator do Código Florestal. Agora, veja a importância dessa tua pergunta. O milho são 2 safras, não é mais safrinha, são 2 safras, e o preço tem as questões sazonais, uma hora vai muita gente produzir, e aí o preço cai um pouco, por conta das demandas, mas tem uma coisa muito boa. Quando se trabalha com etanol do milho, o etanol é responsável por mais ou menos 25% do ganho do produtor. Então, o etanol certamente vai ajudar a ter uma melhor renda, um melhor rendimento para a atividade dos produtores. Ele vai ter 2 pontas, né? Ele vai estar vendendo o DDG, que é o farelo do milho, que é 60% do produto, vai poder passar para... porque tem muita fibra, né? E também pode ser produzido óleo, e ele vai para a conversão animal, na cadeia produtiva de suínos, de bovinos, de aves também, porque ele vai concorrer com farinha de osso, com outros produtos, e no caso desse produto do etanol, que é resultante da produção do etanol de milho, ele dá menos problemas para os animais, ele tem menos risco, e principalmente na área de PET, né? Ração de PET está sendo muito usado, e assim, o mercado é enorme, e ele tem essa vantagem de ajudar o produtor a enfrentar melhor as mudanças de preço do milho. Perfeito. Bom, presidente, não podemos deixar de contar aqui com a sua participação um comentário também sobre a reforma tributária. Tivemos a aprovação histórica considerada na Câmara dos Deputados nessa madrugada. Qual a avaliação também da Apex Brasil em relação à reforma? Esse ambiente que está sendo criado no Brasil, né, a volta da diplomacia presidencial, o presidente Lula viajando, abrindo mercados, ele é o melhor, né? Nesse aspecto, ele fez muito bem isso durante os 2 primeiros mandatos. O fluxo de comércio exterior do Brasil, quando o presidente Lula assumiu a primeira vez, era 100 bilhões de dólares, quando ele saiu, eram 400 bilhões de dólares, e agora está em 600 bilhões de dólares. Eu acredito que agora nós vamos mirar 1 trilhão de dólares, porque o presidente está viajando bastante, nos ajudando, a Apex também é parceira. E quando você tem um ambiente político de mais calma no Brasil, isso ajuda os negócios. Os conflitos, as crises que nós estamos vivendo, elas atrapalharam os negócios. Você veja, a Argentina, que era o maior parceiro comercial nosso aqui, caiu 40% do comércio exterior com a Argentina, agora já está vindo com força. Com os Estados Unidos, a mesma coisa. Eu acho que essa reforma tributária, apesar de ela ainda demorar tempo, eu fui governador 20 e poucos anos atrás e a gente queria a reforma tributária e não saía. Reforma tributária, todo mundo tem que perder um pouquinho no começo para poder ganhar no médio e longo prazo. É óbvio que ela tem que ser feita aí no segundo semestre todo. Foi muito boa a votação na Câmara ontem, foi extraordinária, mas ela vai para o Senado. No Senado, que é a Casa da Federação, deve demorar ainda bastante. Eu acho que só no final do ano é que nós vamos ter. Ainda ontem à noite eu encontrei com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e é um tema muito complexo. O Senado é a Casa da Federação, vai para o Senado, depois deve voltar para a Câmara, mas o mais importante é que no final do ano tenhamos concluída essa votação, porque tem a anualidade dos impostos, né? Ou das desonerações. Normalmente você vota uma legislação que altera impostos, cobrança de tributos, para ela entrar em vigor do próximo ano. Então, se Deus quiser, em 2024, o Brasil vai ter uma melhor maneira do pessoal pagar imposto. Hoje é impossível pagar imposto. Tem 36, 40 tipos de impostos.
eu sou produtor rural também, eu sou plantador de café e tenho maior dificuldade. A gente tem dificuldade para fazer o imposto de renda, estou começando minha lavoura de café, mas eu acho que a reforma tributária vai melhorar muito o ambiente de negócio no Brasil e isso pode se refletir da competitividade do Brasil mundo afora. Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos hoje com o presidente da Apex Brasil, né, trazendo informações para a gente, presidente Jorge Viana. Muito obrigado. Tenha um excelente e produtivo dia e um produtivo fim de semana também, como o senhor salientou, no fim de semana que estão aí a todo vapor com a abertura de mercados. Muito obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a vocês e depois de sorriso eu dou notícia. Tá certo, a gente aguarda então. Um abraço para o senhor, até mais.